Ó, nessa terceira questão ela diz o seguinte, pessoal. Dois vetores horizontais A e B, de intensidade respectivamente 5 unidades e 7 unidades, estão representados logo abaixo. Calcule os módulos da soma e subtração deles. Tá? Ou seja, a questão dá esses dois vetores aqui, ó, o vetor A e o vetor B, e ela pede a soma e subtração deles. Para essa questão aqui, a gente vai adotar como sendo o eixo positivo o eixo do A, tá? Seria como se eu tivesse uma espécie de eixo assim, ó. Opa. Como se eu tivesse um eixo assim, ó. Tá bem? Aí vai ficar positivo, ó, pro lado do A, ok? Então o B vai estar no sentido negativo, tá? Ou seja, a gente vai tomar o valor de B como sendo um valor negativo, porque ele está no sentido, ó, negativo do eixo. O eixo cresce aqui para a direita, só que B está apontando, ó, para onde ele aponta? Ele aponta para a esquerda. O A está apontando para a direita. Eu tenho que ter sempre cuidado com o sentido em que estão os vetores, tá? Ok? Aí bora lá. Para eu tomar a soma, se eu pegar esse R como sendo o vetor resultante da soma, né, é só eu pegar A mais B. Só que o A vai ser 5 unidades e o B vai ser menos 7. Por que o B vai ser menos 7, né? Se o módulo dele vale 7. O B vai ser negativo porque ele está no sentido contrário do eixo aqui, tá? Então o eixo está apontando para a direita e B está apontando para a esquerda. Ou seja, ele está no sentido contrário ao sentido crescente do eixo. Por isso ele vai ser negativo. Aí se eu tomar aqui, ó, 5 menos 7 dá menos 2, né? Mas a questão está pedindo, ó, os módulos, né? Então, se eu pegar o módulo de menos 2, é 2, tá? Só que eu tenho que saber que esse vetor resultante, né? Ele vai estar aqui, ó. O vetor resultante, ele vai estar no mesmo sentido do vetor que tinha maior intensidade, que no caso era o B, né? Ou seja, que tinha um maior módulo. O módulo de B é 7, né? O valor de B é menos 7, só que o módulo dele seria 7, né? Então, o vetor resultante é menos 2, só que o módulo dele, tá? Geralmente o módulo eu coloco aqui entre duas barras, tá? O módulo de menos 2 é 2. 2 unidades, tá? No mesmo sentido de B. Aí, para subtração, ó, eu vou ter que fazer, ó, o vetor A menos o vetor B, ok? Subtração, tá? Aí, se eu vou pegar o vetor A é 5, só que o vetor menos B, ó, o B não já era menos 7, ok? Aí vai ficar menos o menos 7. Menos com menos dá mais, né? Então vai ficar aqui 5 mais 7, que dá 12. Ou seja, o vetor subtração, tá? O vetor S aqui é subtração, ele vai ser 12. O módulo de 12 é o próprio 12, né? E ele vai ser no mesmo sentido de A, ok? Porque se eu estou pegando menos B, é como se eu estivesse pegando o vetor B somente trocando o sentido dele, tá? Então, menos B seria como se fosse o vetor B, só que com o sentido para cá, ó. Ok? No mesmo sentido aqui de A. Tá bem? Então, se eu fosse pegar aqui, ó, o A menos B, seria a mesma coisa que eu somar A mais B aqui, colocando o B agora no mesmo sentido de A. Tá? Então, como eles estão no mesmo sentido, eu só faço somar os módulos deles. Tá? E o sentido do vetor resultante continua o mesmo sentido deles. Ó. Mesmo sentido aqui para a direita. Okay? Então, o módulo da subtração é 12 e o módulo do vetor soma 2. Aí na quarta questão diz o seguinte: uma partícula está sob a ação das forças coplanares, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a... Ó, eu tenho aqui uma força F1 que puxa para a esquerda, uma força F2 puxa para a direita, e essa força F3 puxa para baixo, né? Primeiramente, eu vou pegar nas forças de 2 a 2. Ó. Primeiro passo, eu vou pegar as forças F1 e F2, que estão na mesma direção, tá? Eu sempre tenho que pegar e somando primeiramente as forças que estão na mesma direção. Depois eu faço com as outras direções, tá? Como F1 e F2 estão na direção horizontal aqui, ó, a mesma direção, eu vou fazer a soma delas, tá? Então eu vou somar o F1 mais F2. Reparem que F1 aponta para a esquerda e F2 para a direita. Ou seja, o sentido de F2 é que a gente vai tomar como positivo, tá? Sempre a gente toma como positivo o sentido da direita. Então vai ficar, ó, o vetor soma, né, de F1 mais F2 vai ser... O F2 é positivo, né? 60.
menos o valor de F1, que é 20. Ou seja, vai ficar então F2 é 60, menos o 20, porque está no sentido negativo aqui, né? Menos 20, que é o valor do F1. 60 menos 20 dá 40 newtons. Ou seja, o vetor resultante aqui da horizontal, desse sentido horizontal, vai ser 40 newtons. E ele vai estar no sentido de F2, tá? Ou seja, apontando para a direita. Ele sempre vai estar no sentido de quem tem maior módulo. Ó. F2 tem 60, F1 tem 40. Ele vai ficar no sentido do 60, tá? Então eu vou ter aqui agora. Eu tenho esse vetor soma nessa direção aqui, ó, horizontal, no mesmo sentido de F2, né? E eu tenho ainda a força F3 que está puxando aqui para baixo, tá? Ou seja, está no sentido vertical apontando para baixo. O vetor soma dos dois é só eu pegar, ó. Eu vou reescrever o F3 aqui para a lateral, ó. Tá vendo? Eu trouxe esse, o F3 está de preto aqui, ó, para a lateral. E o F2, o S, aliás, que está de verde, né? Eu trago ele aqui para baixo. Aí o vetor soma, para esse caso aqui, ó, vai ser o vetor que liga bem aqui no início deles, né? Na origem deles, até a extremidade, tá? Geralmente, quando a gente tem um vetor assim, a gente chama de ele começa de origem. Aqui é a origem, tá? E aqui extremidade, tá? Mas você pode também chamar de rabo e de cabeça. Tanto faz, tá? Então o que a gente tem aqui? Ó? Esse vetor soma de S2, que é o vetor resultante da horizontal, e F3, que é o vetor resultante da vertical, né? Só tem ele. Esse vetor soma vai ser exatamente o vetor que ele quer saber quanto vale a intensidade, né? Vai ser o vetor soma de tudo. Como é que eu calculo ele aqui? Para esse caso aqui, quando eu tenho um ângulo de 90 graus entre eles, aqui, ó, um está no sentido horizontal e o outro está no vertical, direção horizontal e o outro na direção vertical, né? Eu vou ter sempre um ângulo aqui entre eles de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Para esse caso aqui, eu calculo ele como sendo utilizando a teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Aqui eu tenho formado, ó, aqui também é 90 graus, tá? Aqui eu tenho formado um triângulo retângulo. Como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Ó? Esse lado aqui, juntamente com esse, estão formando um ângulo de 90 graus. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse lado aqui vale F3, esse lado aqui vale o S, né? E esse lado aqui, que é a hipotenusa, vai ser o nosso vetor resultante R, tá? Da soma deles. Aí como que eu calculo utilizando o teorema de Pitágoras, né? Vai ficar então que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o R, né? Vai ser igual ao soma dos quadrados dos catetos, né? Então a hipotenusa ao quadrado é o nosso vetor resultante, soma, vai ser igual a F3 ao quadrado mais, aqui era para ser um S, tá? Que era o vetor soma, aqui é S, tá? Mais esse S ao quadrado, que esse S é o vetor soma aqui da horizontal, né? Então eu vou ficar, ó, o R ao quadrado vai ser igual a F3, a questão já me deu lá que é 30, né? Mais o S, que é 40, ao quadrado também, né? Então eu vou ficar que esse vetor resultante vai ser 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1600. Então eu vou ter que esse R ao quadrado vai ser 900 mais 1600 dá 2500. Então o vetor resultante vai ser, ó, como estava aqui ao quadrado, eu passei esse quadrado para lá em forma de raiz, né? Então o vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 2500. Tá? Então esse vetor resultante vai ser raiz quadrada de 2500 dá 50. Então meu vetor resultante vale 50 newtons. Tá? Letra D. Agora vamos para a quinta. Ó. Se o ângulo entre dois vetores C e D é 60 graus e seus módulos são respectivamente 4 unidades e 5 unidades, qual o módulo do vetor soma, né? Ó, quando a gente tem esse caso, para a gente calcular o módulo do vetor soma, novamente a gente faz o mesmo que a gente fez naquele outro caso lá. Ó. Eu reescrevo aqui, ó, esse vetor D lá para a ponta do vetor C. Ó, eu trouxe ele aqui, o D, lá para a ponta do vetor C, ó, tá aqui pontilhado, tá? E o vetor C lá para a pontinha do vetor D, tá? Ligando a origem dele com a extremidade de D. Ó, o vetor C, eu translado ele para cá. O vetor soma, né, novamente vai ser o que liga a origem dos dois até a extremidade dos dois. Ok? Esse aqui é o nosso vetor soma, que é o que a questão quer. Tá? O módulo dele. Então, eu vou ter lá, para esse caso aqui, ó, quando o ângulo não é 90 graus, no caso anterior o ângulo era 90 graus, né, entre eles, ó, 90 graus. Para esse caso aqui o ângulo não é 90 graus, eu tenho que utilizar a lei dos cossenos. O ângulo no caso é 60 graus, né?
60 graus. Eu vou utilizar aqui a lei dos cossenos, tá? O que diz a lei dos cossenos? Que esse vetor resultante aqui, R, né? Que é esse lado aqui todinho, vai ser esse lado aqui ao quadrado, C ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é D ao quadrado, mais 2 vezes o lado 1 vezes o lado 2, ou seja, 2 vezes C vezes D, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno aqui no caso de 60 graus. Na lei dos cossenos em matemática, a gente utiliza esse ângulo de dentro aqui, ó, tá? Esse ângulo de dentro aqui. Aí lá em matemática, se vocês já tiverem visto, isso aqui é negativo, né? Menos 2 vezes C vezes D vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo aqui, ó. Mas como esse ângulo aqui e esse daqui, ó, que é o que a gente está utilizando, né? Que é o de 60, como eles são ângulos suplementares, ou seja, somando os dois dá 90 graus, tá? Eu posso trocar o cosseno deles, tá? O cosseno desse ângulo vai ser exatamente menos o cosseno desse outro ângulo aqui, ó. Se vocês quiserem, depois eu posso tirar essa dúvida de vocês, tá? Fica um pouco confuso. Mas o cosseno de ângulos suplementares, ou seja, ângulos que a soma dá 180 graus, o cosseno de um é sempre menos o cosseno de outro. Ou seja, aqui eu tenho 60 graus. Para eu completar 180, esse ângulo aqui teria que ser 120, né? Então o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, tá? Podem colocar aí na calculadora se quiserem. O cosseno de 120 vai ser exatamente menos o cosseno de 60. Tá? Então eu posso utilizar aqui mais, tá? Só que eu tenho que utilizar o ângulo de 60 graus, que é o menor ângulo aqui, tá? Então vai ficar, ó, o C vale 4, o D vale 5, então 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno de 60, que vale 1/2, tá? O cosseno de 60 é 0,5, né? Então o R ao quadrado vai ser 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, aí 2 vezes 4 dá 8, vezes 5 dá 40, vezes meio, né? Ou seja, se eu multiplicar 40 por meio, é o mesmo que dividir por 2, que é o que está acontecendo aqui, né? Vai ficar 40 dividido por 2, que dá 20. Okay? Aí, ó, 16 mais 25 mais 20 dá 61, né? Então, eu tenho que R ao quadrado, ou seja, meu vetor resultante ao quadrado é igual a 61. Então, o meu vetor vai ser a raiz quadrada de 61. Novamente, eu passo o quadrado para lá em forma de raiz, né? Raiz quadrada de 61 é aproximadamente aqui 8,5, tá? Que é a nossa resposta, ok?